1 Coríntios 16, 13 e 14. Lembrando, vamos compartilhar essa transmissão para aprendermos a palavra. Diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações e também em nossas mentes. Amém. Hoje a gente vai trabalhar o perfil da masculinidade bíblica. E aí, a grande pergunta que se faz, o grande questionamento que se levanta nessa parte inicial é o seguinte: mas o que é um perfil, no seu sentido mais geral? O que é um perfil dentro de um significado mais abrangente? E como é que nós aplicamos essa definição ao tema que nós iremos estudar na noite de hoje, com a graça de Deus? Perfil, meus irmãos, meus amigos, são traços marcantes, são traços característicos que identificam alguém ou alguma coisa. Inclusive, a gente, de certa forma, se familiariza muito com essa palavra, né? Perfil de alguém no Facebook, perfil de alguém no Instagram. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos tratando acerca de algumas informações, de alguns dados sobre aquela pessoa, através dos quais a gente pode entender, conhecê-la melhor. Então, um perfil, no seu sentido mais generalizado, significa isso: traços característicos que identificam alguém ou que identificam alguma coisa. Então, aplicando essa definição ao tema que nós iremos estudar na noite de hoje, nós iremos tratar, meus irmãos, nós iremos tratar, meus amigos, amigas e irmãs, sobre algumas marcas, sobre algumas características que identificam o homem bíblico, que identificam o homem segundo a visão de Deus. Então, que a gente possa logo considerar, que a gente possa logo visualizar essa ideia que nós iremos tratar na noite de hoje com a permissão de Deus. Algumas marcas, algumas características que identificam o homem no seu papel bíblico, na sua visão bíblica, segundo o ensino da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é por demais importante para cada um de nós. É, na verdade, fundamental para cada um de nós. Para todos nós, irmãos e irmãs, para todos nós, amigos e amigas. A título de recordação, na semana passada, a gente colocou a masculinidade bíblica como, abro aspas, um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Então, a masculinidade, no seu sentido geral, é isso. A masculinidade, no seu sentido bíblico, é isso. É um senso de responsabilidade, não qualquer responsabilidade, mas uma responsabilidade benevolente para que haja liderança, para que haja sustento, para que haja proteção às mulheres de maneira apropriada a cada nível de relacionamento que nós temos com as mulheres, quer como esposas, quer como filhas, quer como mães, quer como irmãs em Cristo, e assim sucessivamente. Então, masculinidade bíblica é isso. E hoje a gente vai estudar o perfil dessa masculinidade, as características dessa masculinidade, para que assim a gente possa ter essa compreensão mais clara, essa compreensão mais adequada do que é ser um homem dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva da palavra do Senhor. Nesse trecho que nós lemos na introdução, ou seja, 1 Coríntios 16, versículos 13 até o versículo 14, o que é que nós vemos, meus irmãos? O que é que nós vemos, meus amigos? Nós vemos o apóstolo Paulo exortando aos homens lá da igreja de Corinto quanto à necessidade que eles, aqueles homens, tinham de se portarem varonilmente, ou seja, de se comportarem como pessoas valentes, de agirem como homens, de agirem como machos. Este é o cerne, vamos assim dizer, da exortação que Paulo dirige àquelas pessoas, que Paulo dirige àqueles irmãos. E essa exortação que Paulo faz
para que os homens fossem homens, para que os homens agissem com valentia, para que eles pudessem ser pessoas que, de fato, externassem a masculinidade no seu sentido bíblico. Essa exortação não só é restrita para eles, mas também ela é extensiva para cada um de nós. Então, é justamente por causa disso que nós precisamos aprender. É justamente por causa disso que nós precisamos considerar quais são as características que nos fazem homens na perspectiva bíblica e, dessa forma, termos a capacidade de seguirmos essa exortação que o apóstolo Paulo faz aqui em Coríntios, capítulo 16. Então, é o que nós iremos justamente trabalhar hoje, é o que nós iremos ver hoje. 6 características, 6 traços que marcam a masculinidade bíblica, que marcam a visão de Deus para o homem, conforme o ensinamento da sua palavra, conforme o ensinamento da Bíblia Sagrada. Eu até fico meio receoso se vai dar tempo da gente ver todas essas 6 marcas na noite de hoje. Eu queria pelo menos ver algumas delas, em especial pelo menos a metade, para que assim a gente, quem sabe, se for o caso, dividir esse estudo em 2 partes, mas não fugirmos da necessidade de considerarmos cada uma dessas marcas, cada uma dessas características. Então, sem perder muito tempo, nós vamos agora começar a trabalhar cada uma delas e vamos ver até onde a gente vai poder chegar, pelo menos lá para 8, 8h30, 8h40, que é o tempo em que nós colocamos limite assim para a realização dessa live. Ok, gente? Então, o que é que fica de pergunta? O que é que fica de indagação? Quais são as marcas? Quais são as características? Quais são os traços que definem um homem dentro da perspectiva bíblica? Quais são? Quais são? Isso é importante. É importante para nós que somos homens, para que nós avaliemos a nossa vida e assim possamos chegar à conclusão que, de certa forma, nós estamos apresentando as características que Deus exige para cada um de nós, e uma vez que, porventura, nós não estivermos apresentando, que nós possamos, pela graça de Deus, nos esforçarmos e, contando com o seu auxílio, nós podemos evidenciar essas marcas na nossa vida. É importante esse estudo, é importantíssimo esse estudo, inclusive para as mulheres, para que elas possam saber quais são as marcas que Deus exige para os homens, seja como esposa, seja como filha, seja como noivo, seja como namorado, seja como amigo, seja como irmão, para que assim nós, homens, possamos ser auxiliados pelas mulheres a desempenharmos e a cumprirmos com o papel que Deus designa para cada um de nós. Então, esse estudo é importante para todos nós, repito, para todos nós mesmos. Então, vamos ver a primeira marca, vamos ver a primeira característica que marca a masculinidade bíblica, ou seja, a responsabilidade. No fato de nós sermos homens, meus irmãos, meus amigos, Deus nos chama, a mim, a você, a cada um de nós, a nós agirmos com responsabilidade, a sermos responsáveis, quer seja em relação aos nossos próprios atos, quer seja em relação aos atos das pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Veja que coisa interessante. Veja que observação importantíssima, para nós podermos começar a visualizar, para nós começarmos a entender o que é ser um homem dentro da perspectiva bíblica. É ser alguém responsável, quer seja por si mesmo, quer seja responsável pelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Então, esse é o primeiro traço, essa é a primeira característica, essa é a primeira marca da masculinidade bíblica. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, onde é que nós encontramos isso? Onde é que nós vemos esse ensino sendo colocado? Na palavra de Deus, sobretudo no livro de Gênesis, sobretudo no livro dos começos. E aqui eu reitero aquilo que eu já falei em transmissões anteriores. É necessário, meus irmãos, para nós termos uma correta visão da nossa masculinidade, nós estarmos sempre nos voltando para os começos, para a criação, vermos ali determinados detalhes, vermos ali determinadas especificações que Deus ele nos revela na sua palavra ao criar o homem e vermos isso como uma regra contínua para as nossas vidas. Então, eu gosto sempre de trabalhar princípios na minha vida e, via de regra, eu sempre uso o livro de Gênesis para extrair esses princípios. Por quê? Porque o livro de Gênesis não é um livro apenas de história. Não,
ele tem a narrativa da criação, mas além da narrativa, nós encontramos princípios, encontramos verdades que caracterizam o ser humano enquanto ser humano ao longo da sua vida aqui na Terra. Então, a nossa masculinidade não é diferente. É isso que nós chamamos de cosmovisão bíblica, entendeu? Nós temos a visão, no caso específico, do ser homem, não segundo os nossos conceitos, não segundo os conceitos da sociedade, mas ser homem de acordo com o conceito que Deus nos dá na sua palavra. Então, essa questão da responsabilidade, nós enxergamos lá em Gênesis. Essa questão do homem ter como marca sua essa responsabilidade, nós vemos lá no livro dos Começos. E aqui eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias em dois textos do livro de Gênesis. O primeiro deles, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Depois que a gente lê esse texto, a gente vai para Gênesis também, só que do capítulo 3, versículos de 8 até o versículo 11. Olhem só o que nos diz aqui. Gênesis 2, 16 e 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Segundo texto, Gênesis capítulo 3, versículos 8 até o versículo número 11. É fácil, já é o capítulo da sequência, não tem muita dificuldade. Diz o seguinte a palavra, Gênesis 3, versículos de 8 até o versículo 11. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Até aqui, até o versículo 11. Que Deus também nos abençoe com essas duas porções lidas da sua palavra. Meus irmãos, o que é que esses versos nos ensinam? Meus amigos, o que é que esses textos aqui nos mostram? Pelo menos eles nos mostram dois instantes bem específicos, mas bem específicos mesmos, da vida de Adão, que estão diretamente relacionados a toda a raça humana, em especial aos homens. Em especial aos homens. No primeiro trecho de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 até o versículo 17, nós encontramos aquilo que nós chamamos do pacto das obras. O pacto das obras que Deus fez com o nosso primeiro pai, o pacto das obras que Deus fez com Adão. E, em segundo lugar, no segundo texto de Gênesis 3, versículos de 8 até o versículo 11, nós encontramos alguns resultados da queda. Alguns resultados de quando Adão desobedeceu, caiu, pecou e transgrediu a ordem de Deus, transgrediu a ordem do Senhor. Então, conforme nós observamos no primeiro trecho de Gênesis 2, 16 a 17, Deus ali, ele está estabelecendo. Deus ali, ele está firmando uma aliança ou um pacto, como alguns gostam de falar. E dentro dessa aliança, dentro desse pacto que Deus está afirmando com Adão, ele obriga a Adão, como nosso representante, a guardar os seus mandamentos, a guardar as suas palavras, a guardar as suas ordens expressas simplesmente na proibição de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a ordem de Deus era bem básica para Adão. E, como consequência, era bem básica para todos nós que estamos ligados a Adão. A ordem de Deus é que ele se abstivesse de tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal e comê-lo. Então, a ordem de Deus era direta. Uma vez que Adão se sujeitasse a essa ordem, uma vez que Adão não comesse do fruto do conhecimento, ele estaria obedecendo toda a vontade, todo o propósito de Deus, e assim ele colheria de todos os benefícios desse pacto que Deus havia firmado com ele. E dentre vários,
a condição de viver e viver eternamente. É por isso que nós chamamos esse pacto de de pacto das obras, porque a vida eterna ela estava diretamente relacionada à obra de Adão, à obediência de Adão de não comer do fruto proibido. Então, se ele se conservasse dessa forma, se ele se conservasse dessa maneira, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, ele iria colher de todos os benefícios dessa sua obediência, inclusive vivendo e vivendo eternamente. É o que a gente vê no primeiro trecho de Gênesis 2, versículos 16 e também no versículo 17. No segundo trecho que nós fizemos menção, capítulo 3, versículos de 8 até o versículo 9, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o registro que, após pecar e quebrar essa aliança que Deus havia feito com ele, Deus, ele chega para Adão, meus irmãos, Deus, ele chega para Adão, meus amigos, e cobra explicações para a sua postura. Cobra explicações para o ato de desobediência que Adão, ele havia cometido contra Deus, que Adão, ele havia cometido justamente contra o Senhor. Contudo, o que é que nós observamos? Aí em Gênesis, capítulo 3, versículo de 8 até o versículo 11. Que Adão, que o homem, ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele não assumiu o seu erro. Muito pelo contrário, transferiu para terceiros, a mulher, e depois para o próprio Deus, a culpa por ele ter pecado, por ele ter desobedecido a palavra de Deus, ao mandamento do Senhor. Então, o que é que nós aprendemos aqui através desses textos? O que é que nós aprendemos aqui através dessas passagens? E que está diretamente relacionado à nossa masculinidade. Algo bem simples, meus irmãos. Algo bem simples, meus amigos. Que a nossa masculinidade, representada aqui por Adão, ela é marcada por um senso de responsabilidade. A nossa masculinidade, ela é marcada por um senso de responsabilidade. No fato de Deus ter nos criado homem, no fato de Deus nos ter criado macho, Deus colocou sobre nós esse papel, essa marca da responsabilidade que nós temos, quer seja dos nossos atos, quer seja dos atos das pessoas que estão sob nossa responsabilidade. É interessante porque quando você vê nesse trecho aqui de Gênesis, capítulo 3, em especial do versículo 8 em diante, você observa que o primeiro casal, ele pecou, tanto o homem como a mulher. Primeiramente a mulher, posteriormente o homem. Mas quando Deus ele vai cobrar explicações, ele não vai cobrar explicações da mulher. Ele não vai inquirir a mulher do fato dela ter comido o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Não. Deus ele vai inquirir o homem. Por quê? Porque a mulher estava sob sua responsabilidade. O homem em si, ele já tinha a sua responsabilidade do pacto, da aliança que Deus havia feito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 até o versículo de número 17. Então, o que é que isso nos ensina? Nos ensina justamente isso. Que ser homem é assumir as nossas responsabilidades. Que ser homem é assumir a responsabilidade daquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, sob nossa jurisdição. É esse o ensinamento. É esse o princípio que nós extraímos aqui da palavra de Deus, que nós extraímos aqui da palavra do Senhor. Quando nós, meus irmãos, quando nós, meus amigos, agimos com covardia e quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós estamos fugindo do papel para o qual Deus ele nos chamou. Nós estamos fugindo do papel para o qual Deus ele nos criou. Veja que coisa importante. Veja que coisa fundamental nós precisamos aqui entender. Nós precisamos aqui nos conscientizar. E é interessante porque quando você considera esse aspecto, você vai ver que um dos grandes males que nós temos, quer em nossas famílias, quer em nossas igrejas, quer em nossa sociedade, é que muitas vezes os homens, eles não cumprem com o seu papel de pessoas responsáveis, eles não cumprem com a sua responsabilidade.
Via de regra, a gente está sempre responsabilizando os outros. Via de regra, a gente está sempre culpando os outros. Seja por causa de problemas que nós temos em nossa família, em relação às nossas esposas, os nossos filhos, seja por causa de problemas que nós temos no contexto da igreja, seja por causa de problemas que nós temos no contexto social, sempre responsabilizando os outros. Eu faço isso, mas por causa disso. Eu acho dessa forma porque fulano de tal me induziu a isso. Então, infelizmente, isso é um reflexo. Infelizmente, isso é uma sequela da fuga do papel que Deus nos criou, que Deus nos designou. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, é muito comum, irmãs e irmãs, nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas sempre apelam para a vitimização, para poder explicar algum problema que elas fazem, algum pecado que elas cometem, alguma incompetência que porventura elas tenham. Não, não, não. Nós, homens, não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos nos vitimizar. Muito pelo contrário. Precisamos assumir o nosso papel. Precisamos chamar para nós a nossa responsabilidade por algo que não vai bem na nossa vida, por algo que não vai bem na vida da nossa família, por algo que não vai bem na vida da nossa igreja, por algo que não vai bem na vida da nossa sociedade. Enfim, a gente deve ter esse senso que deve nos marcar, é justamente o senso da nossa responsabilidade. E, infelizmente, muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes, meus amigos, minhas irmãs, a gente age assim, inclusive como pais, na educação, na instrução dos nossos filhos. Muitas vezes nós não ensinamos os nossos filhos a assumirem as suas responsabilidades, a estar sempre culpando terceiros, culpando o sistema pelos seus fracassos, pelas suas derrotas. E quando nós agimos dessa forma, nós não estamos instruindo os nossos filhos no caminho correto, no caminho do Senhor. Não. Se eles são homens, eles devem assumir a sua condição de responsáveis e devem aprender, desde a mais tenra idade, essas implicações em relação à sua vida. Às vezes, nós que somos pais, e via de regra nós somos muito pais corujas, né? Sempre procurando defender, sempre procurando amaciar determinados problemas, determinados pecados, determinadas frustrações dos nossos filhos. Muitas vezes, os nossos filhos não vão bem, por exemplo, na escola, e a gente sempre justifica, né? É por causa do professor, é por causa dos amigos que não ajudam, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não, a gente tem que chamar a responsabilidade, porque muito provavelmente ele não esteja cumprindo o seu papel. Pode até ser que fatores estejam surgindo, com certeza. Mas isso não o eximirá da responsabilidade dele assumir o seu papel, o seu compromisso. Então, nós precisamos seriamente assumir a nossa responsabilidade como pais. Nós precisamos seriamente fazer enxergar aos nossos filhos as responsabilidades que eles têm para que eles possam crescer e se desenvolver como homens. Não qualquer homem, mas como homens responsáveis. Porque essa é a primeira marca, porque essa é a primeira característica da masculinidade bíblica, ou seja, a responsabilidade. Ok, meus irmãos? Ok, meus amigos? E aqui eu faço essa observação. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer observação, usem o chat, para que assim a gente possa interagir e aí dar algum esclarecimento que porventura seja necessário. Então, não se constranjam, vocês possam aqui, apesar de estarmos fazendo essa transmissão no sentido à distância, mas que a gente possa interagir o máximo possível. Ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro traço que marca a masculinidade bíblica? A responsabilidade. E onde é que a gente vê isso? Em Gênesis. Seja no pacto das obras que Deus estipulou com Adão, seja quando, depois do pecado, Deus cobra a responsabilidade de Adão pela introdução do pecado ali no Jardim do Éden. Repito, ele não vai atrás de Eva, ele vai atrás de Adão, porque Adão é o ser responsável em todo aquele processo. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e mais uma vez, quando nós voltamos a nossa atenção para o livro de Gênesis, a gente vai perceber uma segunda característica. A gente vai perceber um segundo traço que marca a masculinidade bíblica, ou seja, o domínio. Ou seja, o domínio. Então, a responsabilidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o domínio. O que é isso na prática? Vamos ver o primeiro texto e depois a gente vai fazer algumas explicações. Abram aí, Gênesis 1, versículos 26 até o versículo 28.
Gênesis 1, versículos 26 até o versículo número 28. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26 até o versículo número 28. Diz o seguinte a palavra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E disse, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos? Que, ao criar o homem à sua imagem, ao criar o homem à sua semelhança, Deus ele deu um mandato para exercer domínio sobre toda a criação. Nós pudéssemos aqui resumir esses três versos, nós poderíamos resumi-los justamente dessa forma. A ordem de Deus, o mandato que Deus dá ao homem para que ele exercesse domínio sobre toda a sua criação. Então, isso nos ensina que ser homem significa ser senhor, no sentido de dominar, no sentido de exercer domínio sobre toda a criação de Deus, sobre a qual Deus nos constituiu, como diziam alguns cristãos no passado, corregentes ou cogerentes de Deus sobre toda a sua criação. Alguns chamam esse princípio, alguns chamam essa verdade de mandato cultural. Você ouvir essa expressão, no futuro você vai se lembrar disso que nós estamos falando agora. É a ordem dada por Deus ao homem, um representante de toda a raça humana, para que ele exercesse domínio sobre toda a sua criação. Então, o homem, ao ser criado, ele teve esse papel, sendo por Deus designado para que ele dominasse, para que ele exercesse esse domínio sobre toda a criação, sobre todo o mundo criado, governando esse mundo, desenvolvendo esse mundo, mantendo esse mundo. Então, primariamente, fundamentalmente, esse papel de exercer domínio sobre a coisa criada, ou sobre toda a criação, foi dado a quem? Foi transferido a quem? A nós, homens. E as mulheres? As irmãs podem perguntar. E as mulheres? As amigas podem perguntar qual o papel delas? Elas são auxiliadoras. Elas são as auxiliadoras dos homens, dos seus respectivos esposos, no cumprimento desse mandato, no cumprimento dessa missão. Foi o que as irmãs estudaram ontem, no estudo com a nossa irmã Islene. As mulheres, elas são auxiliares. As mulheres, elas são auxiliadoras. Então, até pegando aquilo que foi visto em relação à pessoa de Deus, que é a mesma palavra, elas vão agir dessa forma, em conjunto com o homem, para exercerem o domínio sobre a criação. Agora, o papel de dianteira, o papel de cabeça em todo esse processo de domínio sobre a criação, conforme existe a palavra de Deus, é de quem? É do homem. Então, essa é a responsabilidade, meus irmãos. Essa é a responsabilidade, meus amigos, sobre a qual Deus ele nos constituiu homens, para que nós possamos, através das nossas capacidades, das nossas forças, das nossas disposições, empreendermos em todas as áreas possíveis do mundo em que nós vivemos, as nossas potencialidades, para que assim nós possamos desenvolver o mundo criado por Deus para a glória e para louvor do seu santo e excelso nome. Veja que coisa interessante.
Veja que coisa fantástica, que é nesse sentido que a gente observa a importância do trabalho para as nossas vidas. E aí nós observamos que não existe diferença entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Na medida em que nós estamos trabalhando, na medida em que nós estamos exercendo a nossa função, seja ela qual for, desde que seja lícita, seja como empresário, seja como empregado, seja como funcionário público, seja como profissional liberal, na medida em que nós estamos exercendo as nossas respectivas funções, nós estamos exercendo esse domínio do mundo sobre o qual Deus ele nos constituiu seus vice-regentes. Olha só a visão do mundo. Olha só a nossa cosmovisão, como ela é afetada diretamente quando você tem a compreensão e entendimento da palavra do Senhor. Então, nesse processo, nós somos caracterizados por sermos dominadores e nesse papel que Deus ele nos chama a realizar, nós devemos nos esforçar, empreender todos os nossos esforços para desenvolver o mundo sobre o qual Deus nos colocou nessa condição. E aí as nossas esposas e aí as mulheres, elas vão nos complementar, que a gente não vai poder fazer isso só. Se nós pudéssemos, Deus não teria feito as mulheres, ele fez também com esse objetivo, para que elas venham ser as nossas auxiliadoras, as nossas ajudadoras em todo esse processo, em toda essa caminhada, onde nós exerceremos esse segundo papel, essa segunda característica, que é justamente de domínio. Então, você vai tendo a visão divina para cada um dos papéis. O papel do homem, o papel da mulher, dentro da perspectiva da palavra de Deus, da perspectiva da palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos e amigos, que esse mandato cultural que nós estamos a falar, que recai diretamente sobre o homem, ele não foi alterado, ele não foi mudado apesar da queda. Porque talvez a gente possa ouvir, porque talvez a gente possa escutar essa indagação. Não, mas você está falando aqui do mundo antes do pecado. Você está falando aqui do mundo antes da queda. Até aí sim, mas agora não. Os papéis se invertem, agora não. Esse princípio não deve mais ser seguido. Não, não, jamais, jamais. Quando você vai ver o mundo depois do dilúvio, depois da destruição que Deus fez ali, você percebe que esse mesmo mandato, ele prossegue, ele continua, melhor dizendo, na vida de todos os homens. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2. Veja que todos esses princípios, eles são encontrados no livro de Gênesis. Uma compreensão adequada do livro de Gênesis, uma compreensão adequada de Deus para as nossas vidas, em diversas áreas. Família, trabalho, adoração, masculinidade, tudo, tudo, tudo. Feminilidade, tudo é encontrado em Gênesis. Ok? Gênesis 9, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que é bem parecido, né, com a exortação que é feita lá em Gênesis capítulo 1, antes do pecado, antes da queda. Ela prossegue. Versículo 22. Olha aqui o domínio. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo nos foi entregue. Tudo nos foi dado por Deus. E agora está com cada um de nós, homens. Está com cada um de nós que somos machos. Deus ele nos dotou de capacidades, de qualidades. Deus ele nos colocou aqui neste mundo. Então nós temos essa incumbência, nós temos essa responsabilidade de liderar. Nós devemos ter essa iniciativa de liderar, para que assim nós possamos exercer esse domínio e dessa forma nos adequarmos ao papel que Deus delegou e delegou a cada um de nós. Veja que a gente acaba vivendo inversão de valores, inversão de papéis nos dias atuais. Nada contra as mulheres terem a sua participação no mercado de trabalho. Nada contra as mulheres exercerem o seu papel dentro da sociedade, desde que esteja sujeita àquilo que a Bíblia nos ensina. Nenhum problema, nenhum problema. Agora, esse processo ele deve ser inicializado a partir de nós, que somos homens. E aí a gente vê certa passividade dos homens. A gente vê os homens, de certa forma, se escorando, usando aqui uma linguagem bem popular, nas mulheres nesse processo. Quando, na verdade, nós deveríamos estar tomando a iniciativa pelo mesmo.
Então, precisamos, meus irmãos, precisamos, meus amigos, reconsiderar essas coisas. Precisamos avaliar se de fato nós estamos exercendo a nossa masculinidade. Precisamos considerar se nós estamos exercendo a função de dominadores do mundo que Deus ele nos criou. Com cuidado, com amor, até porque o mundo é o mundo de Deus, não deve ser tratado de qualquer forma, de qualquer maneira, muito pelo contrário. Então, nós precisamos. Por quê? Porque ser homem é justamente fazer isso. Ser homem é justamente agir dessa maneira. Então, quando você é uma pessoa passiva, quando você, homem, não se envolve com as suas atividades, não se envolve com o seu papel, não se envolve com aquilo que você deve se desenvolver, você está aquém daquilo que Deus ele reserva e quer de você em relação à sua vida. Então, a segunda marca, o segundo traço da masculinidade bíblica é o quê? É o domínio. Por um lado, os homens são responsáveis, por outro lado, eles devem agir como dominadores, não no sentido de explorar, não no sentido de ser o domínio negativo, mas no sentido de ser aqueles que irão extrair todas as potencialidades do mundo criado a partir das características e das qualidades que Deus lhes dá, para que assim ele possa estar exercendo esse papel, cumprindo com essa missão em sua vida. Ok? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a responsabilidade, nós temos aqui, em segundo lugar, o domínio, em terceiro lugar, o serviço. Em terceiro lugar, o trabalho. O serviço e o trabalho faz parte, marca a nossa masculinidade, marca o ser homem no sentido bíblico, no sentido bíblico. Ok? Então, veja aí, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e Gênesis capítulo 3, versículo 19. Só pegando aqui, antes da gente adentrar esse ponto, nosso irmão Caleb fez aqui uma observação. Pastor, no versículo 28 engloba o homem e a mulher para dominar. Então esse domínio também não teria parte da mulher? Com certeza, Caleb. Com certeza. Qual é a participação feminina nesse processo de domínio? Ela vai ser a auxiliadora. Ela vai ser aquela que está ao lado do homem, ajudando, complementando nas suas faltas para que ele possa exercer esse papel. Agora, a iniciativa, a dianteira, terá que ser dele, do homem. É assim que a palavra de Deus ela ensina, é assim que a palavra de Deus ela coloca. Então, a mulher vai ser, sim, ela vai ser auxiliadora nesse processo. E o homem estará à frente de todo esse processo, ok? Então, é importante essa observação aí, porque você não exclui a mulher, você traz a mulher ao seu lado e ela vai lhe ajudar a cumprir justamente essa incumbência, essa responsabilidade. Ok? Ok? E aqui você vê ainda o nosso irmão Bruno, né, dizendo aqui, esse tema tem muito a ver com o livro da vida cristã no lar, tanto em relação ao homem como em relação à mulher. Com certeza, porque são princípios, e aí você vê que esses princípios são os mesmos, baseados aqui no livro de Gênesis. Ok? Então, responsabilidade, domínio, serviço. Abram aí, por favor, Gênesis 2:15 e depois Gênesis 2:19. Gênesis 2:15 e depois Gênesis 2:19. Desculpa, é Gênesis 3:19. Desculpa. Gênesis 2:15 diz o seguinte, olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Vá para Gênesis 3:19. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que nós observamos aqui nessas passagens? O que é que nós observamos aqui nesses textos? Simples, meus irmãos. Simples, minhas irmãs, amigos e amigas. A masculinidade, no seu sentido bíblico, ela envolve, preste atenção também nisso. A masculinidade, no seu sentido bíblico, envolve o trabalho, o serviço que o homem deve realizar no mundo criado por Deus. Então, de certa forma, esse aspecto ele complementa o aspecto anterior do domínio que nós acabamos de considerar. Como é que nós iremos dominar? Através do nosso serviço. Como é que nós iremos dominar? Através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Então, significa dizer, na prática,
que a masculinidade, ela consiste em que os homens, eles são criados para conquistar e extrair as potencialidades da criação através do seu trabalho, através do seu esforço, sem explorar essa criação. É sempre bom a gente complementar com esse adendo, para não passar aquela visão de que nós vamos explorar a natureza, destruir a natureza, não. Até porque a gente não pode fazer isso, porque é dela que a gente extrai o nosso sustento. A visão bíblica é de conservação da natureza, extraindo as suas potencialidades. Então, até nisso, a cosmovisão bíblica ela é diferenciada. Então, a ordem que Deus dá aqui a Adão, e como consequência, a ordem que Deus dá a todos nós que somos homens, é que nós deveríamos, em Adão, cultivar e guardar o mundo criado. É bem interessante aqui essa palavra cultivo, que ela diz respeito a todo tipo de trabalho. Não só o trabalho manual, o trabalho artesanal, que envolve também uma parte manual, e também o trabalho intelectual. Então, são todos tipos, são todos os aspectos de trabalho que, porventura, a gente pode e deve desempenhar na nossa vida. Deus deu essa ordem para Adão. Adão foi posto no jardim do Éden não para que ele vivesse ocioso, não que ele fosse um preguiçoso esperando o céu para vir a sua manutenção. Não, o jardim estava lá. As árvores estavam lá. Então, Adão teria que se envolver, porque esse é o papel que está resguardado aos homens. Ele, repito, é que deve tomar a dianteira nesse processo. Seja o serviço braçal, seja o serviço artesanal, seja o serviço intelectual, qualquer aspecto, qualquer nível de trabalho. Então, era isso que o homem deveria fazer, cultivar. Mas não só cultivar, a Bíblia diz aqui que ele deveria guardar. Interessante que essa palavra guardar, ela complementa a palavra cultivar que nós temos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz respeito à proteção e o sustento de tudo aquilo que foi alcançado através do trabalho. Então você trabalha, 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 desenvolve as suas potencialidades, desenvolve as potencialidades do mundo e você conserva aquilo ali para a sua subsistência, para a sua manutenção. Então, ser homem, meus irmãos, ser homem, meus amigos, é nós prestarmos o serviço. Nós prestarmos o serviço a nós mesmos, prestarmos o serviço em favor daqueles que são nossos, na nossa família, e prestarmos o nosso serviço também dentro da nossa sociedade. Um homem que não quer trabalhar, um homem que não quer desenvolver as suas potencialidades, um homem que quer esperar do Estado a sua manutenção, ele está fugindo. Ele está fugindo completamente aos princípios bíblicos da palavra do Senhor. É por isso que essa visão socialista, infelizmente a gente tem que entrar nesse aspecto, porque a gente precisa fazer essa lembrança, ela não condiz com a palavra de Deus, ela não condiz com a palavra do Senhor, muito pelo contrário. Nós devemos desenvolver aquilo que nós chamamos de meio de produção, de maneira lista, cada um na sua especificação, cada um de acordo com o seu dom, cada um de acordo com as suas características, e todos nós juntos, para quê? Para que a sociedade ela venha se desenvolver, ela venha prosperar, ela venha enriquecer, e todos nós nos beneficiemos dessa riqueza. Então veja como a visão bíblica é completamente diferente daquilo que a gente, infelizmente, observamos em alguns casos, em algumas pessoas, e até mesmo em alguns países. Então, é esse o trabalho para o qual Deus nos chama, para que nós possamos servir a Deus, servir aos nossos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, e possamos, como consequência, servir e servir até mesmo a sociedade. A gente sabe que existem determinadas circunstâncias, isso acontece na nossa vida. Talvez muitos de nós já tenham passado, talvez muitos de nós estamos passando, talvez muitos de nós até um dia passaremos. E muitas vezes você tem ali uma mesma família, a esposa trabalhando, e muitas vezes por força de determinadas circunstâncias, o marido acaba perdendo a sua colocação e a esposa ela termina auxiliando nesse aspecto, inclusive na manutenção da sua casa. Isso vai acontecer. Isso é o extra. Mas o princípio é que, se os dois não trabalharem, o marido esteja à frente nesse processo para sustento dos seus, se esforçando para sustento dos seus. Esse foi o papel que Deus nos designou. E às vezes você vê nessa inversão de papéis, inclusive hoje,
em virtude de uma visão equivocada, ou até mesmo por causa do pecado mesmo, que faz com que a gente distorça aquilo que Deus nos ensina, determinados homens cruzarem os braços e esperarem serem mantidos por suas esposas. Isso está errado. Isso está errado. Repito, há circunstâncias que isso acontece, mas não deve ser uma regra, não deve ser um princípio, porque o princípio da Bíblia é diferente. Quando você observa aqui em Gênesis, foi chamado que Deus fez ao homem, foi chamado que Deus fez a Adão. Inclusive, você observa que esse mandado ele não foi alterado até mesmo depois do pecado. Qual era a diferença? Quando ocorreu o pecado, o homem agora ia comer só do seu rosto. Ele ia trabalhar em fadiga, ele iria se esforçar. Agora ele teria que comer do suor do seu pão, do fruto do seu trabalho, porque é esse serviço que Deus espera de nós que somos homens dentro da perspectiva bíblica. E a palavra de Deus, ela é muito clara, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é muito clara, meus amigos, nesse sentido. Ela nos chama justamente a essa responsabilidade, ela nos chama justamente a esse comportamento. Abram aí, por favor, livro de Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Que é a ordem que Deus nos dá a cada um de nós. A cada um de nós mesmos. A cada um de nós mesmos. Efésios, capítulo 4, versículos 28. Acabou que a gente vai terminar por aqui nesses três, para não passar muito tempo, porque o assunto ele é extenso. Diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Veja qual é a ordem da Bíblia. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. É isso que Deus espera de nós que somos homens. Todos nós. Um pouco mais adiante, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. E o seguinte, a palavra do Senhor. E a diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso. Veja. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Trabalhar com as próprias mãos. Então, é isso, meus irmãos. É isso, meus amigos. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso marca a nossa masculinidade, isso marca o nosso papel como homens, ok? Então, hoje, o que foi que nós vimos? 3 marcas, pelo menos, que formam o perfil da masculinidade bíblica. A responsabilidade que o homem tem dos seus atos e dos atos das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Em segundo lugar, o domínio que o homem deve exercer, humana iniciativa, para desenvolvimento do mundo criado por Deus. E, em terceiro lugar, o serviço que ele deve desempenhar em favor de si mesmo, dos seus e também da sociedade, dentro dessa visão que Deus ele espera dele desde a sua criação. Ok? Então, o que é que nós iremos fazer? Nós teremos ainda três outras características, mas não daria tempo, a gente ia precisar de mais alguns outros minutos, talvez muitos minutos, para a gente poder ver. Vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, considerando esses 3, a parte do nosso estudo, vamos assim dizer, sábado que vem a gente complementa, ok? Eu quero trazer outras coisas para dar uma fortalecida nesse estudo, para que assim a gente possa aprofundar ainda mais o nosso conhecimento. Então, a gente faz uma geral, semana que vem, prossegue nos outros 3, nas outras 3 características, para fechar assim o perfil da masculinidade bíblica. Deus nos abençoe, que seja com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.